Olá, corajosa, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Meu Curso Online. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre o seu Instagram. E aí eu quero te perguntar, maravilhosa, qual o objetivo do seu negócio? Porque sim, por mais que a gente fale em propósito, que a gente idealize, né, essa coisa maravilhosa de ajudar o outro, a gente está cumprindo aqui um propósito em detrimento de um negócio. Então, o seu objetivo é ganhar dinheiro. Então, eu quero dizer, para perguntar para você, qual é o objetivo do seu negócio, né? É claro que é cumprir o seu propósito, primeiramente. Depois é gerar conexão. E vender, claro, porque a gente precisa de um dinheirinho no bolso, não é? Ou um dinheirão. Qual o seu objetivo de negócio? O seu objetivo de negócio ele está relacionado ao seu propósito, mas também ao problema que você resolve, né? Qual é o objetivo que você se propõe a desenvolver na vida da sua aluna? Qual é o problema que você resolve? O grande erro da maioria das pessoas é pensar no seu produto digital como se fosse para você. E isso está fadado ao fracasso. Por quê? Porque quem vai consumir esse produto, quem vai comprar é o outro. Então, quando você for comunicar esse produto, quando você for vender, quando você for fazer, você não pode ficar só preocupada com o seu processo. Você também precisa pensar no processo que o outro vai passar. E para isso, você precisa entender os passos do seu produto, para você conseguir transmitir e construir uma tribo. E como que a gente constrói uma tribo? Liderando através da comunicação. Você precisa ter uma boa comunicação, precisa ter uma comunicação assertiva com a pessoa que está te assistindo. Você precisa entender muito bem a sua persona para fazer ela pertencer. Você precisa entender das suas dores, dos seus sonhos, qual é o objetivo que ela deseja, né? Sanar, qual é o problema que ela deseja sanar. Você precisa se comprometer com essa pessoa, com essa persona, com o seu aluno. E aí sim, depois que você conhecer ela de maneira, né, profunda, você precisa gerar um movimento. Aí você vai começar a espalhar a sua mensagem. Você vai começar a coordenar ações, você vai comunicar sua paixão e vai se conectar com ela. Para quê? Para que gere nela uma mudança. Não adianta você ficar centrada na mudança que você sofreu. Você precisa saber comunicar isso para o outro, para o mundo. E aí eu separei alguns tipos de conteúdo para você construir aí na sua tribo. Educar, inspirar, entreter e convencer. O educar, ele está muito relacionado ao que a gente já faz, né? A gente já educa. A maioria das pessoas traz um conteúdo que educa, né? Quais esses tipos de conteúdo? Dicas, gráficos, checklists, pesquisas, e-book, planilhas, aulas, listas e tutoriais. Geralmente a gente usa aulas. Qual é o objetivo desse conteúdo? Gerar salvamentos, curtidas, comentários. E que o seu aluno, o seu seguidor, a pessoa que está do outro lado, ela consiga mostrar que você, ela consiga entender que você entende do assunto, que você tem domínio sobre o que você está se propondo resolver. O segundo é inspirar. A inspiração ela vem através de frases inspiradoras, histórias de superação, erros, acertos, frases de famosos, histórias, ponto de vista. E a gente ama compartilhar esse tipo de conteúdo. Fala a verdade, se você nunca compartilhou uma frase, uma inspiração, uma história de sucesso, e esse conteúdo ele serve para fortalecer o relacionamento. O seguidor, quando vê, ele pensa assim: nossa, essa pessoa pensa da mesma maneira que eu. Ela tem o mesmo raciocínio, os mesmos princípios que eu.
O próximo é entreter, que tá cheio de conteúdo de entretenimento. Quem aqui não já passou mais de uma hora no TikTok subindo a tela e vendo conteúdo de entretenimento? E esses conteúdos, eles são quiz, mitos e verdades, memes, joguinhos, enquetes, vídeos descontraídos e engraçados. Aqui em casa mesmo tem uma pessoa que ela passa um tempão assistindo coisas engraçadas. Por quê? Porque é o momento de entretenimento dela, é o momento de extravasar. Antigamente, né, o pessoal da década de 70, 80, até um pedaço de 90 antes da internet, era na televisão, era assistindo novela, era consumindo conteúdos na televisão. Hoje em dia, não. Hoje em dia é nas redes sociais, na internet. Então, o entretenimento ele também precisa fazer parte dos seus conteúdos para você construir a sua tribo. E por último, convencer. O convencer ele já está mais ligado às vendas, né? Você convencer de que o seu cliente ele precisa do seu produto. Ele precisa ter o seu produto para que a vida dele se transforme e mude, para que ele saia do ponto A para o ponto B. E aí eu trouxe aqui os formatos para você se comunicar com essa pessoa, com o seu seguidor, com o seu aluno, através do feed, através de Reels, Live, Stories, construção geral de conteúdo através desses formatos aqui e os cursos. Para quê? Para que você gere vendas. Para de produzir conteúdo só por produzir. Você precisa de um objetivo. Por isso que o seu conteúdo precisa girar em torno da problemática do seu curso. Porque senão você vai virar um blogueiro. Vocês sabem de onde vem essa terminação de blogueiro? Eram as pessoas que escreviam para blogs. Então se tornou um blogueiro. Quem escreve para blogs, antigamente não monetizava isso, que é o quê? O que é monetizar? É ganhar dinheiro. Hoje em dia, você constrói conteúdo, mas com objetivo. Objetivo de vender, objetivo de fidelizar, objetivo de atrair, de inspirar, para que você consiga gerar e fazer vendas através disso. E o grande caminho que todos esses conteúdos têm em comum, eles ensinam algo. A base de tudo é ensinar. Para ensinar, é preciso conhecer a pessoa que está do outro lado. Não adianta eu querer ensinar sobre vamos lá, como limpar a sua casa. Vamos dizer assim, como lavar roupa branca. Se eu não tenho uma pessoa do outro lado interessada em aprender a limpar roupa branca, né? Talvez o que você tenha para ensinar, você pense assim, mas ninguém vai querer aprender isso. Mas tem alguém que quer aprender isso. Você só precisa conectar as duas coisas. Como que você conecta? Como que você constrói isso? Conhecendo muito bem a pessoa que você quer ajudar. E para isso você precisa encontrar o seu tom de voz, a sua voz aqui nas redes sociais. A sua voz, ela está direcionada a quem você é, aquilo que você quer passar e aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, consegue perceber que é um relacionamento? Da mesma maneira, eu costumo dizer para as minhas alunas, né? Da mesma maneira que você tem amigas, você não conhece a sua amiga, você não conversa com ela sobre os assuntos que você quer, sobre os assuntos que ela quer, aquilo que é relevante para as duas pessoas, é da mesma maneira nas redes sociais. Então não adianta você ficar criando conteúdo só para você, só para você, só para você, que não vai funcionar. Mas também não adianta você ficar nessa fissura da pessoa. Então você precisa achar um equilíbrio. Como que você faz isso? Se conhecendo e conhecendo essa pessoa, interagindo, né? As redes sociais, apesar de muitas vezes a gente não ter o feedback de quem está lá do outro lado, existe uma pessoa lá e ela está consumindo tudo que você posta. Então você precisa
criar conteúdo de maneira estratégica, criar o seu curso de maneira estratégica. Para quê? Para que você conheça cada vez mais essa pessoa. Então pensa comigo, vamos alinhar algumas coisas. Quem é você? Quem é você? Então você precisa ter muito bem definido quem você é. A gente tem aí os temperamentos, né, que determinam muito bem quem nós somos. Ah, eu sou extrovertido, eu sou alegre, eu sou expansiva. Então você precisa conhecer quem é você. Mas você também precisa conhecer quem é a pessoa que você quer transmitir. Ah, eu quero alcançar mulheres tristes. Eu quero alcançar mulheres introspectivas. Eu quero alcançar mulheres deprimidas. Então você não pode ter um tom de muita alegria. Então você precisa trazer um pouco da reflexão, um pouco né, dessa coisa melancólica para o seu perfil. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? O que você carrega? O que você quer realizar? A missão está muito ligada à realização. Então, como você vai transmitir essa missão de uma maneira comercial e com propósito? Porque o que a maioria das pessoas não entende é que, além daquilo que eu quero passar, eu preciso ter uma visão empreendedora daquilo. Não vai adiantar nada eu montar um produto, eu fazer tudo, se não tiver uma pitada de empreendedorismo. Eu preciso pensar naquilo como um negócio. Como um negócio. Senão, eu vou ficar ali só na amizade, só no coleguismo, ajudando todo mundo e não recebendo nada em troca. Quais são os seus valores? Já pensou nisso? Quais são os valores que você prefere transmitir? Porque não vai dar para transmitir todos. Então, escolha alguns. Ah, por exemplo, eu sou uma pessoa cristã, então eu quero colocar os meus valores da minha espiritualidade, da minha religião, daquilo que eu acredito. Então, você precisa conhecer. E conheça a sua persona. Identifique seus principais objetivos. E qual é o principal problema dela? Eu vou bater sempre nessa tecla. Qual o principal problema da sua persona que você vai querer resolver? Crie histórias, use dados, insights, tem que ser uma coisa pensada e planejada. Não pode ser uma coisa só, sabe, na intuição, gente. Vamos sair dessa era da intuição. A gente precisa ter certeza daquilo que a gente está fazendo com estratégia. E aí eu trouxe aqui para você etapas para a criação do seu produto. Primeiro você precisa pensar em você, mas não numa perspectiva intrínseca de que aquilo que você passou, a sua pessoa vai passar. Não, muitas vezes ela não vai passar pelo processo que você passou, mas ela precisa consumir o aprendizado que você tem. E aí ela vai construir um novo processo. Então, você é mãe, esposa e acredita em Deus, defende causas como racismo, ama a educação, aprecia escrita criativa, lettering, gosta de estudar, ama ajudar o próximo, ama estudar sobre o tema maternidade, aprofundou seus conhecimentos nesse tema, por isso decidiu ajudar mulheres a maternar. Já a sua persona, mulheres depois dos 30 que desejam maternar de maneira mais consciente, equilibrada e leve. Ela aprecia a leitura da Bíblia e a escrita criativa. Ela entende que a maternidade é uma vocação e uma grande responsabilidade e tem medo de fracassar. Entende que são coisas totalmente diferentes? É uma perspectiva diferente. As duas estão alinhadas no mesmo propósito, que é maternar. Mas a perspectiva é totalmente diferente. Então para de ficar pensando só em você e comece a pensar na sua persona, na pessoa. O seu produto, o seu produto precisa se basear e ajudar mulheres no processo de maternar, levando elas do ponto A para o ponto B. E isso com leveza, com resultado. Você vai determinar através dos seus conhecimentos qual o caminho que ela vai percorrer. Dos seus conhecimentos
E você precisa ter know-how para isso, né? Você precisa ter referências bibliográficas, você precisa estudar, você precisa entender como é que isso funciona. Então, não é só partindo de você, você precisa ter um repertório para isso. E, por último, o seu conhecimento. Seu conhecimento deve ser baseado nas dores, nos anseios e desejos dessa pessoa. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Então tá, existem dois salões, o salão A e o salão B. Dois salões. Os dois salões são iguais na prestação de serviço. Os dois prestam o mesmo serviço, que é unha, cabelo, né? Eu vou lá, eu me arrumo, eu escovo meu cabelo, eu, né, faço minhas unhas. O salão A, ele não pensa no cliente dele de uma maneira individualizada. E o atendimento se dá comum, normal. Sabe aquele salão que você tem que marcar? Você vai, faz tudo que você tem que fazer, entendeu? Não existem muitos profissionais, é aquele profissional, de repente, aquela pessoa é dona do salão e ela gerencia tudo aquilo. Mas existe o salão B. O salão B, ele pensa na sua cliente de maneira individualizada. Então, ele pensou num tipo específico de cliente, que não deseja marcar horário para ser atendido, que tenha profissionais à disposição para atendê-la e que a cliente saia pronta e maquiada. Sabe aquele serviço de delivery? Então, eu não quero me preocupar em marcar, eu não quero me preocupar, sabe? Então, eu vou lá, sento na cadeira e saio pronto, até maquiada. Qual salão você acha que vai encantar e fidelizar mais a sua cliente? Aquela cliente, né? Consegue perceber que no salão B ele pensou estrategicamente aquele tipo de cliente? Então, é esse exercício que eu quero que você faça, tá? Então, vamos lá colocar isso em prática? Eu espero você na próxima aula. Ah, não esquece de me seguir aqui no YouTube e compartilhar com seus amigos essa aula. Um beijo no coração.